Salve, salve, gente! Sacada Cultural mais uma vez aqui no ar. Sacada Cultural, programa de prosa, de música, de arte, de poesia. A gente que traz artistas de todo o Brasil, de toda a América Latina, de todo o mundo. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, um convidado que eu sou muito fã, que eu gosto muito do trabalho dele, que a gente se ligou assim no isolamento social que aconteceu decorrente da pandemia e fomos fazendo coisa, fomos fazendo projeto, tocando, e hoje ele está aqui presencialmente com a gente, meu amigo Jangadeiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo e Allen. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? A gente realmente se conheceu nesse momento pandêmico, fizemos algumas lives, alguns projetos, e agora estamos se encontrando nesse seu novo projeto junto com o Allen e vários apoiadores e muitas coisas legais que acontecem por aqui, e é uma honra estar sendo convidado para estar aqui representando a minha cidade, Guarujá, cidade que eu vivo desde que nasci, amo, e a minha arte vem de lá. Muito obrigado. Viva, viva, Jangadeiro, meu camarada. Allen Abert, hoje nós vamos ter um programa daqueles, viu? Esse cabra aí é dos bons. Dúvida, viu? Danilo Nunes, uma alegria estar aqui, parabéns pelo Sacada Cultural, Jangadeiro que veio com tudo, não é? E vai ser um programa muito especial. Eu gosto muito dessa camisa que o Allen está utilizando aqui, eu gosto muito dessa camisa, porque sabe que ele utilizou... Eu ia botar de florzinha, mas ia concorrer com a tua. Exatamente, ele utilizou essa camisa, né? Num dos primeiros programas que a gente fez juntos, você utilizou essa camisa de xadrez e ele falou para mim assim, mas como que tu acha que eu vou? Falar, vai com uma camisa despojada, pá. Aí ele veio com uma camisa xadrez e ele falou só, eu vim com xadrez para não concorrer com a sua flor. E fez sucesso. Jangadeiro, meu irmão, eu já quero, assim, logo de cara, falar assim, vamos de música? Vamos começar fazendo um som? Bora lá. Enchem de água ao ver a mãe e seus filhos sem onde morar. Talvez você pense, é culpa dela, mas você não é ela pra simplesmente julgar. E abra o coração, se ponha no lugar de quem não tem condição. Pode ser moradia, dignidade ou um pedaço de pão. É o exercício do olhar, se ponha no lugar do outro. Sinta a sua dor e se puder ajuda. Mas não deixe morrer a humanidade dentro de você. Mas não, isso não é normal, não é. Vivemos em um mundo doente à beira do caos. Não quero pra você o que não quero para mim, e caminhando assim a gente vai até o fim. Não quero pra você o que não quero para mim, pensando positivo não tem como dar ruim. Não quero pra você o que não quero para mim, e caminhando assim a gente vai até o fim. Não quero pra você o que não quero para mim, positive vibration não tem como dar ruim. Oh, boy, oh.
Meus olhos se enchem de água ao ver as ruas feitas de morada. Talvez eu não possa fazer nada, mas a essência humana é a mesma em qualquer quebrada. E abra o coração, se ponha no lugar de quem não tem condição. Pode ser moradia, dignidade ou um pedaço de pão. É o exercício do olhar, se ponha no lugar do outro. Sinta a sua dor e, se puder, ajuda. Vamos salvar as ruas, vamos salvar. Não quero pra você o que não quero para mim, e caminhando assim a gente vai até o fim. Não quero pra você o que não quero para mim, pensando positivo não tem como dar ruim. Não quero pra você o que não quero para mim, e caminhando assim a gente vai até o fim. Não quero pra você o que não quero para mim, positive vibration não tem como dar ruim. Oh, oh, oh. O canto caiçara, né? A gente fala, a gente está numa região, o Jangadeiro é de uma região que geograficamente é considerada território caiçara, né? Que vai do sul do Rio de Janeiro ao norte do Paraná, pegando todo esse litoral paulista, Vale do Ribeira, enfim. E Jangadeiro, conta pra gente aqui, a gente tem influências, né? Na música a gente sempre tem, né? Nas artes. Quais são as suas? Bom, devido ao meu berço, né? Eu fui muito influenciado pelas coisas que minha mãe ouvia, e ela ouvia de A a Z da MPB. Sempre ouviu desde Gal Costa, Cartola, Caetano. Então, eu sou muito influenciado, e depois eu mesmo peguei gosto e eu descobri todo esse caminho. Então, eu fui muito influenciado, primeiramente, pela MPB da velha guarda até um pouco mais recente, Marisa Monte. Fui muito influenciado também pelo rock dos anos 80, que daí foi minha adolescência, né? E eu bebi muito dessa fonte, de todo aquele cenário de Brasília, de São Paulo. E também fui muito influenciado pelo Mangue Beat. O movimento Mangue Beat, quando apareceu, eu fiquei louco. Eu quis conhecer, eu cheguei até a ir para Recife para estar perto e conhecer a matriz daquilo tudo. Então, esses foram as minhas influências, mas é óbvio que eu também tenho muitos outros caminhos paralelos que me ajudaram, por exemplo, a música clássica, né? Eu cheguei a estudar um pouco de violão clássico e eu bebi também muito nessa fonte. Eu acho muito lindo essa veia da arte, né? E também muita coisa assim de literatura, né? Literatura de cordel, que também faz parte da influência, porque como eu componho, escrevo as letras, né? Então eu sempre gostei muito de ler um pouco de tudo, desde os grandes clássicos até uma coisa mais popular.
E isso também me influenciou bastante. Na verdade, o Mangue Beat é um movimento, e eu costumo dizer que tudo ele vem de movimento, né? As coisas no Brasil, assim. A Bossa Nova foi um movimento, a Tropicália foi um movimento. O Mangue Beat foi um movimento que começou lá no Abril Pro Rock, né? E é impressionante como isso vai reverberando. Eu costumo dizer, a gente entra no mercado através de movimentos. Existe essa coisa de ficar circulando individualmente, tudo, etc. Mas assim, quando vem uma força, assim, uma onda, né, na música brasileira, sempre está vindo de algum movimento. Isso é muito interessante, né? E você tem, o Jangadeiro, você traz influências da ancestralidade caiçara, né? Uma vez a gente estava conversando, você fala um pouco dessa coisa do ancestral, do pescador, daquela cultura do ribeirinho. Devido a eu morar nessa região, né? E eu acabei estudando jornalismo e na época de faculdade eu me interessei um pouco mais para adentrar mesmo na história, né? Como que surgiram os caiçaras, o que quer dizer caiçara, né? Como se formou, né? esse povoado, e comecei a estudar, e daí eu percebi que Guarujá é um reduto assim dos mais ricos na construção da cultura, né? Assim como Cananéia, Iguape, né? Então a gente tem algumas regiões onde a cultura caiçara ela realmente se incrustou mais. E Guarujá é uma delas, e eu estudei bastante, frequentei muito o pessoal da Prainha Branca, onde eles fazem um trabalho bonito lá de resgate de cultura, onde eles fazem todo ano, dia 6 de janeiro, a Folia de Reis, né? Eles mantêm essa tradição. Antes era tocada pelo Mestre Passarinho, mas ele nos deixou, mas o pessoal lá continua firme, né? E uma das grandes vilas onde a cultura caiçara permaneceu originária ali foi no Guarujá, no caso, foi a Prainha Branca, né? Ali na Prainha Branca vieram alguns povos de outros lugares, tipo do Montão de Trigo, um pouco mais de Boracéia, acabaram construindo uma vila ali na Prainha Branca, e dizem até que tinham alguns índios que ainda moravam lá, né? Isso é o que eles contam, né? Os pescadores de lá. E eles montaram uma vila de pescadores, e com toda aquela cultura, toda aquela raiz genuína caiçara. E eu bebi muito nessa fonte, né? A cultura caiçara, ela tem um estilo musical diferenciado, né, que é o fandango, né? Não é tão difundido, não é tão conhecido, mas é muito legal as letras e as coisas que cercam, né? E eu acabo também aos pouquinhos colocando isso na minha musicalidade, na minha caminhada como artista, né? Eu acabei também nessa época de faculdade fazendo um documentário sobre a Prainha Branca, porque isso resultou, né? Esse estudo que eu fiz resultou num TCC, olha só. Isso é ótimo. Resultou num TCC, e eu acabei fazendo um documentário. Então, devido toda essa caminhada é que eu me apaixonei pela cultura caiçara. Aliás, tem regiões que, por exemplo, são em Santos, mas são até mais próximas do Guarujá, e que tem essa... Caruara, por exemplo, é um lugar... Caruara. Né, eu faço lá, eu costumo fazer lá uma vez por ano, todo ano, né? Domingo de Pentecostes, a gente faz a Folia do Divino no Espírito Santo. Então sempre acontece. E é muito interessante isso, porque é engraçado, é uma região, Allen, que é a área continental de Santos, só que ela está mais próxima do Guarujá e de Bertioga, né? Quem é de Santos não conhece, cara. E eles tem muito uma coisa, uma particularidade que, assim, quem é do Caruara fala assim, tu tá indo para Santos? Ou seja, de um lado tá Santos, do outro Bertioga, ali perto ali Guarujá, só que eles não falam que eles são do Guarujá, de Santos ou de Bertioga, eles são de Caruara. É uma coisa, né? Muito interessante. Ô, Jangadeiro, os projetos, né? A gente vem aí saindo de um momento pandêmico e entrando agora no presencial, né? Tudo. Como que estão os projetos? O que você vem buscando? O que você vem aprontando? Bom, né? Esse momento que a gente ficou meio
com poucas atividades, né? Foi um momento que eu me tranquei mais em estúdio, e foi onde eu lancei um disco em 2020, bem no começo da pandemia. Depois, 2021, um EP. E daí eu comecei a planejar o que seria de 2022, né? Daí eu acabei me unindo ao nosso amigo Digo Maransaldi, e a gente traçou um projeto de gravar um disco também, né? Mas assim, a agenda, o Digo é músico da noite, envolvido em inúmeros projetos também, e daí as agendas acabam ficando complicadas, e a gente até agora conseguiu gravar 3 músicas, né, desse disco que a gente quer fazer, e estamos projetando para daqui para o final do ano a gente se juntar de novo para gravar mais 3, 4, quantos derem, né? Mas a gente gravou 3 músicas. Dessas 3 músicas eu lancei um single, apenas um single, né, que é a música Assim Que É, que abriu esse ciclo, né? Abriu esse ciclo. Então, eu tenho esse projeto do disco. A gente tem também uma vontade, uma ideia que isso se transforme num show, né, com novas músicas e também com essas músicas antigas, que não são tão antigas, é de 2020 para cá, porque eu acabei ainda não fazendo um show desse trabalho, né? Eu toquei muito em lives, em rádio, né? Entrevista em rádio também ao vivo, mas acabei assim não fazendo muito show ainda. Daí estou esperando concluir esse projeto, vamos ver se a gente anda um pouquinho mais com ele até o final desse ano, e daí para o ano que vem para começar já Sim. com uma coisa grande já e formatada, né? Pra gente... Enquanto isso, a gente pode ouvir mais Jangadeiro, não pode? Pode. Já tô nesse mundo a minha existência inteira e não vejo em qualquer parte uma mudança verdadeira. Só se vê muito discurso, levantamento de bandeira, e a paz é uma palavra tão difícil de se expressar. O ser humano é complicado, cheio de teoria, foge da realidade com uma tecnologia. Todo tempo se passou e eu nem sequer sabia que a liberdade aqui não há. Rasga a voz, aqui não há. Chila. E a paz é uma palavra tão difícil de se expressar. Se expressar. E a liberdade, onde é que está? Burguês, favelado, preto, pobre, endinheirado, capitalista, socialista, fascista, comunista, rico ou plebeu, religioso ou ateu, tira essa armadura ultrapassada e vem pra cá dançar. Ei, índio, negro, branco, mulato, estrangeiro, peruano, argentino, mexicano, brasileiro, tailandês ou português, povos do mundo inteiro, somos todos navegantes nesse barco a navegar. Rasga a voz nesse barco a navegar. Tira essa armadura ultrapassada e vem pra cá dançar. Rasga a voz, vem pra cá dançar. Somos todos navegantes nesse barco a navegar. A navegar. Sonho que sonho só, é sonho que sonho só. Sonho que sonho junto, é realidade. Escuta aqui, compadre, isso até que é bem verdade. Geração de um novo mundo pode ser realidade. Sem nacionalidade, nação ou bandeira, exército, guerrilheiro ou guerra ou fronteira. Geração de um novo mundo pode ser uma brincadeira, mas John Lennon já dizia, vamos imaginar. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Tira essa armadura ultrapassada e vem pra cá dançar. Vem pra cá dançar. Somos todos navegantes nesse barco a navegar. Aê! Genial.
Jangadeiro. Allen Herbert. Você viu os temas que ele aborda? Pois é. Interessante. O Jangadeiro, você sabe que você já entrou assim com um tema que assola, né, o país, né, 90 mil moradores aqui no estado de São Paulo, sem moradia, e nós precisamos... Quer dizer, não ter moradia é uma coisa assim que desestrutura totalmente o homem. Quer dizer, no passado você tinha uma caverna, não é? Se cuidava da caverna, tal, né? O primeiro engenheiro no planeta, eu imagino que foi o sujeito que montou a porta da caverna, né? Quer dizer, porque era um problema, né? E a gente trabalha com problemas. Quer dizer, resolução de problemas. Né? Não tinha porta, o cara bolou a porta, né? Eu classifico esse o primeiro engenheiro. Mas você vê, os números não são pequenos, né? No Brasil. Você tem uma carência de 8 milhões de casas, vezes 5 pessoas dá 40 milhões. Isso daqui é uma Argentina, é mais do que uma Espanha, que não tem moradia. Como é que o filho vai estudar, não é, com essa desestruturação familiar? E jovem e moleque é para estar na escola e não na rua. Então, isso é um problema que nós não podemos aceitar. Quer dizer, você abriu muito bem, Danilo, é uma questão que nós temos que nos indignar e não aceitar que não tem solução. Claro que tem solução. Imagina, você tem 500 milhões de engenheiros, 100 mil empresas, 90% de todo o material que a gente faz numa casa é nacional, ou seja, é emprego nacional. Não há motivo para a gente ter esse descalabro, né? Com certeza, Allen. Na verdade, o Jangadeiro, quando ele começa a primeira música dele aqui, dos moradores de rua, tudo, isso já me lembra, na verdade, 2 momentos. Meu primeiro disco eu lancei em 2010 e naquele... Aí, você ficou de mim? Não, tá. Eu não tirei. Não. É que ninguém escuta mais CD, tá na internet, mas ele quer o CD. Eu vou dar o CD pra ele, O que acontece é que, aí no último disco, eu fui gravar no último disco, que é o terceiro, que foi lançado em 2019, com a molecada das Palafitas, ali do Dico e da Vila Gilda. A gente gravou, compus canções relacionadas àquilo. E tem uma canção que compus com um grande parceiro meu, que já não tá mais entre a gente, que é o Guardador, que eu fiz para um guardador de carros, que eu ia tocar num lugar, num bar, na época, muitos anos atrás, ia tocar num bar, e esse guardador de carro sempre ficava ali, eu guardar teu carro, e ele guardava o carro de todos os músicos que tocavam no bar. E aí um dia a gente não achou mais o cara, nunca mais viu o garoto. E aí veio essa canção pra mim do Guardador, e a outra foi o Moleque, que é uma outra canção que eu fiz com a Ciência de Moleque, que fala exatamente disso. Quando ele tava falando do morador de rua, eu comecei a me lembrar dessas coisas. Aí você falou do moleque da escola, né, de estar na escola, e é isso. Eu acho que é muito mais... Como a gente está dizendo aqui, até num dos programas que a gente fez sobre a cultura, sobre a identidade, sobre tudo isso, trazer a questão da educação para a gente conseguir formar as pessoas, a pessoa poder ter a oportunidade, ter a possibilidade de escolher o que ela quer fazer, de apontar o que ela quer fazer e de buscar o que ela quer fazer, o que ela quer da vida dela, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito por aí falando assim, não, a pessoa não vai porque ela não quer. Não, peraí. Ela tem que ter, no mínimo, a oportunidade de poder querer, né? Eu quero ser médico, ela tem que querer ser médico e tem que ter essa oportunidade de fazer uma faculdade de medicina, né? Não adianta a gente falar que não tem oportunidade para todo mundo. E aí você tem o quê? Você tem áreas periféricas, moradores de rua, áreas de risco, né? E isso o Jangadeiro ele traz dentro de canções e fala de morador de rua, mas também fala de paz agora, claro. De sonho, né? Isso está sempre inerente nas minhas canções, a questão social, a questão política. Eu não consigo, assim, compor
já de 10 músicas que saem assim, pelo menos 7 vão ter um tema que tem essa pegada da violência contra a mulher, da misoginia, da coisa da criança fora da escola, sim, na rua, sem assistência, morador de rua. Então eu sempre acabo... isso é uma coisa, bem de dentro, sim, né? É a essência, né? Então eu sempre acabo partindo para compor músicas nesse tema. Eu até digo que eu tenho poucas músicas que falam de amor, assim. Não porque eu não goste de falar de amor, eu acho maravilhoso. Quem não gosta, né? Eu acho maravilhoso. Mas é que em primeira... né, em primeira vista, assim, o que me vem é um tema social, é uma inspiração de algo, de um absurdo que eu vi na televisão, numa notícia, ou até mesmo presenciei. E é isso. E você vê que interessante, né? A gente está aqui com o Jangadeiro, um cara que fala desses temas todos, tem um tipo de música, e hoje a gente consegue, com todas as ferramentas que a gente tem, linkar o Sacada Cultural, o Jangadeiro, que está aqui, com essa nossa próxima convidada, que chega aqui, que tá lá na Inglaterra, na área rural da Inglaterra, no sul da Inglaterra, numa casa maravilhosa, uma casinha linda, uma cabana. Chega mais, Daniela Soledade. Seja bem-vinda. Bem. Obrigada, muito obrigada por me receber aqui. Prazer é tudo nosso, Daniela. Você está aí no sul da Inglaterra, nessa casinha, essa cabana maravilhosa. Parece filme. Nos filmes a gente vê muito isso, né? Tem uns filmes... Não é filme de terror. No filme de terror também tem, né? Não, parece que só mora fada e gnomo aqui. Sim. Daniela... Mas eu não moro aqui não, né? Eu não moro aqui não. Não, sim, você está aí porque você está em show, em turnê, em apresentação, exercendo o ofício de ser artista, de ser cantora. E a arte, ela não tem fronteiras, não é? Exatamente. Eu estou aqui numa turnê e levando a música brasileira mundo afora. Exatamente. Ô Dani, me conta uma coisa aqui. Você, cantora, né? Estudou flauta também, estudou bastante música e traz, obviamente, teve um dos programas que a gente até falou assim sobre as mulheres na música, né? Foi uma pesquisa até que eu fiz há um tempo atrás, que eram as compositoras mulheres, que a gente tem aí muitas, mas quando a gente vai procurar e pesquisar, aparecem pouquíssimas, né? E para cada mulher aparece 10, 20 Chicos Buarques, 10, 20 Caetanos Velosos. Então, assim, e a gente tem as mulheres da nossa música, né? E você é uma delas. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: quais são suas influências? Quais são as influências que você teve que te levaram à música? A música te pegou e te levou para exercer essa profissão, exercer esse ofício? Quais foram as influências? Então, primeiramente, eu venho de uma família muito musical, né? O meu avô era músico, o meu pai é músico, e de ambos os lados da família, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu sou cercada de músicos por todos os lados. Mas o meu avô, do lado Soledade, ele deixou uma marca importante na música popular brasileira, né? Ele compôs com Jobim, ele compôs com Vinícius de Moraes, ele compôs com muita gente, Fernando Lobo, e teve umas músicas que ficaram mais conhecidas dele. Então ele teve toda uma história com a música brasileira, né? E teve também uma casa de shows, onde os shows da Bossa Nova começaram lá, a chamada Zum Zum, em Copacabana, no Rio. Então tem toda uma história da família. E meu pai é músico desde os 13 anos que ele trabalha profissionalmente como músico no Rio, no Brasil. E então eu cresci em estúdio, né? Eu vivia em estúdio com meu pai, comecei a colocar voz para programas de show, da Xuxa, show da Xuxa, vários shows da Rede Globo, que ele fazia produção para a Rede Globo, para Criança Esperança, enfim. Então eu tenho uma jornada com a música que vem desde que eu nasci, entendeu? E em termos de influência, eu tenho uma vida inteira disso, né? Mas influências eu tenho de todos os lados. Vem de
de Cartola, de Ari Barroso, de Pixinguinha, vem dessa época, né? E aí vai para Jobim, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, e Ivan Lins, e Chico Buarque, e Caetano, enfim, a lista é imensa. Nara Leão, Roberto Menescal, Antônio Adolfo, não tem nem como falar tudo aqui. Roberto Menescal, querido, que esteve aqui com a gente também, maravilhoso. Isso mesmo. Ele é um queridaço. Aliás, ele esteve aqui comigo também há 2 semanas atrás. Ele veio tocar uns shows, aqui não, né? Nos Estados Unidos. Sim. Ele foi lá tocar uns shows com a gente, foi bem legal. Show de lançamento do meu novo disco. Sim. Foi muito legal. E, na verdade, o Rio, ele tem essa coisa. Eu morei 3 anos no Rio. Ele tem uma coisa. Ele tem. Você respira bossa nova. Assim, sempre, né? A bossa nova é a poesia carioca. O Rio é a poesia que a bossa nova canta, né? E quando você chega no Rio de Janeiro, é muito interessante. Até minha família é do Rio. E você respira bossa nova, né? Parece que todo aquele Cristo Redentor tá lá. Guanabara, aqueles barzinhos, aqueles pianos bar. Você cresceu exatamente no meio disso, desse fervor, né? Nessa época que tem que pegar. Para a gente saber também a influência da Daniela, a gente vai ler Os Noites Tropicais, do Nelson Motta, que ele traz todo esse universo, né? Exatamente isso. Ô Dani, e o que você vem aprontando? Além dos shows, tudo, quais são os projetos? O que você vem produzindo? Então, eu acabei de lançar um novo disco chamado Pretty World, que é o nome em inglês da música Samarina, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. E, então, esse disco foi lançado agora, dia 5 de agosto, esse ano, 2022. E aí eu comecei a tocar uns shows de lançamento do disco, toquei uns shows nos Estados Unidos, estou fazendo essa turnê na Europa agora, que eu estou no meio da turnê. Ainda vou fazer Itália, Portugal, Inglaterra e França, e Paris. Então, estou nessa turnê, depois volto para os Estados Unidos e aí vou para o Brasil fazer uns shows, os meus primeiros shows no Brasil, porque eu nunca toquei um show ao vivo no Brasil ainda. Você nunca fez um show ao vivo no Brasil? Nunca. Olha, eu já fiz 1000 coisas no Brasil, mas nunca fiz um show ao vivo, você acredita? Olha, então faço questão, estarei na sua plateia. Por favor. Seria uma honra. Olha, ô Daniela, você é uma brasileira, né? Traz essa influência do Brasil. A bossa nova também traz a influência do Brasil. Essa mistura, o Brasil é esse caldeirão de misturas poéticas e musicais, né? Todos nós, músicos e cantores, tudo, a gente sabe disso e traz isso, né? Tô aqui com o Jangadeiro que estava falando do Mangue Beat, que também é uma coisa que traz toda nessa o antenar, né, com o mundo, né? Essa globalização. E a bossa nova, ela traz muito isso, muito, muito forte, né? O jazz, o samba junto ali. Agora, me fala uma coisa, como que beber nas fontes, não só do Brasil, mas as fontes internacionais, que você bebe dessas fontes, e essas fontes são extremamente importantes, né? Que a gente costuma dizer, porque a gente valoriza o que é nosso. E já estamos num ano, inclusive, que é centenário da Semana de Arte Moderna, que o Oswald já dizia, só antropofagia nos une, a gente antropofagiza. Como que é beber nessas fontes? Olha, é uma coisa muito interessante essa coisa das fontes, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, o meu compositor preferido, é difícil falar um preferido, né? Mas vamos lá. Antônio Carlos Jobim, para mim, é um ídolo assim inexplicável. E as fontes, você vê, as fontes dele são europeias, né? São europeias. Então, é uma coisa muito interessante isso, porque aí você tem esse lado europeu e brasileiro também, né? Vamos lá, Vila Lobos. Então, você tem essa mistura da música europeia com a música brasileira. Aí entra o jazz americano, que também tem muitas coisas parecidas, né? Em questão de harmonia e melodia. E aí você vem eu, nesses últimos anos, tenho curtido cada vez mais o jazz americano. Porque você tem compositores como Cole Porter. Gente, é a bossa nova americana, entendeu?
Então, acaba misturando tudo, né? E já era misturado, porque aí tem o lado europeu com o lado africano, que é o que tem no Brasil, né? Que é o lundu, né? Que vem do lundu, e o lado americano tem o jazz, que também tem um lado africano. É uma mistureba total. Aliás, o jazz americano é muito interessante, né? Quando você vai nos Estados Unidos e escuta aquelas pessoas tocando, você pode escutar isso no mundo inteiro, mas é muito particular ali, né? Tem um jeito que não dá para imitar. Exato. O americano, o jazz é uma arte americana, né? É a arte americana. E realmente muita gente gosta no mundo todo, mas o jazz todo mundo eu fico falando vem porque eu tô achando que eu tô em casa, né? Todo mundo vai para os Estados Unidos para aprender mais sobre o jazz, se aprofundar, tocar com os músicos de jazz americanos. Então, realmente, é o lugar do jazz. Ô Dani, seu trabalho musical, como que você vê essa relação com essas ferramentas de comunicação? Porque o nosso trabalho de arte é comunicação, né? Música é comunicação, a gente precisa se comunicar com as pessoas. E como que você vê nesse momento essas ferramentas que já vinham acontecendo, né? Mas que durante a pandemia, durante o isolamento social, elas se intensificaram mais? Que são essas ferramentas de comunicação da web, que vem dessa globalização toda? Como que você vem lidando com isso? Como que você vê tudo isso? Olha, em geral, eu acho isso fantástico, entendeu? Porque eu tô aqui no meio da área rural da Inglaterra e tô aqui vendo vocês que estão aí no Brasil e, enfim, entrevistas e vídeos dá para fazer de qualquer parte do mundo. Eu acho isso muito legal. Acho que isso abriu muitas portas também para os músicos. Durante a pandemia, a gente começou a gravar cada um de um estúdio, aí monta, bota junto. Então, eu acho que foi natural, principalmente depois dessa pandemia, foi uma questão da gente colocar a tecnologia para nos ajudar nesse momento, né? Sim, e acabou quebrando o monopólio, né? Ela, de certa forma, acabou quebrando o monopólio, que assim, você tinha já vinha acontecendo isso, né? As gravadoras dando uma caída, selos, tudo, e as coisas se tornando mais independentes, né? Eu acho que isso trouxe mais independência ainda, ou seja, o problema é que traz mais trabalho também, você não acha? Que a gente tem que virar o produtor, a produtora, a influenciadora, além da musicista, além da cantora... Exato. É uma coisa muito doida, porque, na verdade, tudo mudou porque antigamente... Olha, para pensar. No começo da música, né? Não no começo da música, né? Sim. Vamos lá para a parte onde, se você quisesse escutar música em casa, você tinha que comprar uma partitura e tocar no piano, né? Então, você vai disso para... Nossa, agora gravamos disco. Agora tem a venda dos discos. Então, assim, vai tudo evoluindo de acordo com a tecnologia também, né? Então, agora está tudo no telefone, não se compra mais tanto CD. E agora os novos carros já nem tem mais como tocar CD. Então, vai tudo evoluindo. Eu acho que é natural, acho que é tudo muito natural e a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Entendeu? Dani, e você é daquelas pessoas que aprecia ainda um bom vinil? Sim, eu sou. Aquele barulhinho do vinil, né? Adoro um vinil, acho o som maravilhoso. Aliás, eu lancei o meu disco, tem em vinil também, que eu vou levar para o Brasil. E adoro um vinil, sou fã. Estava aqui conversando com o Allen Abert, grande engenheiro, o único sensato nessa mesa, né? Um homem sério. A gente tava aqui. Eu tô devendo para ele, eu tenho 3 discos, eu tô devendo para ele dar os discos para ele. CDs. Que a gente... e aí eu não dei os CDs ainda para ele. Aí eu falo, pô, Allen, mas tem na internet, ninguém pega mais o CD dele. Eu pego, eu quero. Exatamente. Sim. E ainda tem muita gente que compra, verdade. Sim, tem muita gente ainda que gosta dessas coisas. O vinil, por exemplo, é uma coisa que... E se bem que assim, hoje é caríssimo você fazer um vinil, né? Hoje, além, é caríssimo você produzir o seu vinil e comprar um vinil. Não é isso, Dani? É mais do que antes até. Porque agora virou um item de luxo quase, né? Colecionadores. Eu compro DVD ainda. Tu compra DVD ainda? O DVD.
Pensei que tinha falado que comprava fita cassete, cara. Eu lembro que tinha fita cassete ia passar um programa, tu não ia estar em casa, tu botava pra gravar ali o programa, depois tu assistia. Nossa, quantos programas. Mas eu ficava pé da vida quando o negócio dava. Tu ia assistir, a fita deu um problema, porque tu deixava gravando lá. Se fosse muito longo, era de praxe dar esse problema. Daniela Soledade, onde que as pessoas podem encontrar seus trabalhos? A gente pode escutar, ouvir, assistir. Conta pra gente aí, fala pros nossos ouvintes, nosso público. Claro, então. Todos os meus discos e singles, porque eu também coloco bastante coisa que entre um disco e outro, eu gosto de lançar, estão todos nas plataformas digitais. E eu também tenho vários vídeos feitos no estúdio, vídeos oficiais, vídeos gravados ao vivo em estúdio, no YouTube também. Então, se vocês procurarem Daniela Soledade, eu estou em todas as plataformas, no YouTube e nas redes sociais também, principalmente no Facebook e no Instagram. E eu posto bastante. E vamos que... Você é uma influencer. Dani, não sei. Quanto a isso, não sei. Ô, Dani, nós queremos te convidar, porque nós temos aqui na nossa confederação, a CNTU, um conselho das 1000 cabeças, que reúne lideranças de todo o Brasil, e agora também você que circula pelo mundo, não é? E essas são 1.800 lideranças, não é? E elas que montaram esse projeto Brasil 2022, não é? Nesse ano de 2022, aquele ano que o Brasil vai mudar de pele, como a gente diz. Então, nós queremos te convidar para você estar no coração desse projeto Brasil 2022, que obviamente ele se estende para além do ano de 2022, né? Para toda a década. Tá aí um convite. Muito obrigada. Agradeço, é uma honra receber esse convite. Muito obrigada. Daniela Soledade, eu agradeço muito a sua participação, você ter aceito o nosso convite aqui para participar da Sacada Cultural, desse programa. E sempre, a casa aqui é sempre sua, venha quando quiser, tem coisa para lançar, mantenha a gente informado e a gente está junto. Queridos, muito obrigada por me receber aqui. Eu estou super animada com esses próximos shows aí no Brasil. E se vocês quiserem receber e-mail sobre shows perto da sua área, se entrar no meu website danielasoledade.com, coloca o e-mail lá que eu mantenho todo mundo informado das viagens e dos shows e dos lançamentos, tá bom? Mas uma honra estar aqui participando do show. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, gente, danielasoledade.com.br. Vamos, .com ou .com.br também? CBR. BR, né? Só não tem .com. .br. Danielasoledade.com, vamos entrar lá, vamos escrever, vamos acompanhar a trajetória e os shows dessa maravilhosa cantora brasileira. Obrigado, Dani, seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês. Sacada Cultural continua aqui, tem os nossos parceiros, nossos apoiadores, tem aqui a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, que está com a gente aqui, apoia esse programa Sacada Cultural. Também temos a Rede Brasil 2022, está aqui a logo maravilhosa que apoia, essa rede que apoia esse programa maravilhoso Sacada Cultural. Outra coisa que tem é Dandô, nosso projeto Dandô, Circuito de Música Darcio Marques, movimento maravilhoso, tenho muita honra de fazer parte desse movimento e eles estão aqui, a gente está junto, e também o estúdio, o Stream, que é esse lugar maravilhoso que a gente vem gravando aqui para os programas Sacada Cultural, que a gente vem... Rodrigo, Arthur, muito obrigado por estar estão tão empenhados nesse trabalho com a gente aqui do Sacada Cultural. Eu só tenho a agradecer. E Alan Albert, parece que o Brasil já está começando a mudar de pele. Não tenha dúvida, puxa vida. E você sabe que depois, debaixo da pele tem muitas outras coisas, né? Por muitos conteúdos. E o Brasil é prenhe de muitos conteúdos e a gente sempre trabalha com a ideia de que a cultura, as artes, os conheceres, a ciência, a tecnologia, a engenharia fazem parte
parte desse universo chamado cultura, não é? Essa árvore extraordinária que é o coração da geopolítica no mundo, não é? Porque os países, eles têm o seu embate em função exatamente do conhecimento. Então, o conhecimento está no coração disso. E a cultura é exatamente essa árvore gigantesca de conhecimentos e encantos, não é? E o Jangadeiro hoje nos premiou, né? O Jangadeiro hoje nos premiou com coisas... E acho que vem muito mais por aí. Vamos ouvir mais som, Jangadeiro? Vamos. Chega mais. Vou tocar, então, o último single que eu lancei nas plataformas de música. Ela também tem um clipe no YouTube. O nome da música Assim Que É, que foi a que eu produzi junto com o Digo Maransaldi. E vamos lá. É uma que fala de amor, olha aí. É uma das poucas minhas que falam de amor. Vamos lá. Eu vim aqui só pra dizer que eu não passo um dia sem você. Eu vim aqui só pra dizer que eu não fico um minuto sem você. Passam as horas e o dia corre devagar. Você na memória e o tempo escorre devagar. Eu vim aqui só pra dizer que eu não passo um dia sem você. Eu vim aqui só pra dizer que eu não fico um minuto sem você. Passam as horas e o dia corre devagar. Você na memória e o tempo escorre devagar. Assim que é, no balanço da maré, a gente vai levando a vida como Deus quiser, como Deus quiser. Assim que é, no balanço da maré, a gente vai levando a vida como Deus quiser, como Deus quiser. Aí, Vem ver o pôr do sol comigo. Em você tenho abrigo. Assim que é, ai, ai, muda a maré. Só não muda meu querer em estar e viver. Pra vir aqui só pra dizer que eu não passo um dia sem você. Pra vir aqui só pra dizer que eu não fico um minuto sem você. Passam as horas e o dia corre devagar. Você na memória e o tempo escorre devagar. Assim que é, no balanço da maré, a gente vai levando a vida como Deus quiser, como Deus quiser. Assim que é, no balanço da maré, a gente vai levando a vida como Deus quiser, como Deus quiser. No balanço
balanço da maré, a gente vai levando a vida como Deus quiser. Como Deus quiser, como Deus quiser, como Deus quiser, como Deus quiser. Jangadeiro. Olha, eu quero aqui também agradecer a grande jornalista, assessora de imprensa aqui da Sacada Cultural, Ana Paula Romero. Beijo, Aninha, obrigado. Jangadeiro. Por que Jangadeiro? Bom, primeiro com a minha ligação com o mar, que é muito forte desde pequeno, que eu faço tudo relacionado a que envolve mar, desde ir pescar, andar de caiaque, de canoa, de prancha, né? Velejar, andar de lancha. Eu sempre me envolvi com coisas do mar. Tampa de isopor, qualquer coisa que boiasse, eu estava no mar lá, brincando disso desde pequeno. E daí, quando eu comecei a me envolver e estudar cultura caiçara, eu comecei a escrever muitas músicas relacionadas a esse tema. E uma das músicas que eu escrevi era uma música que se chamava Jangadeiro, o qual o refrão era assim: Jangadeiro, jangadeiro, tira a jangada do mar, essa noite é de lua e o mar vai virar. Jangadeiro, jangadeiro, escuta o canto de Iemanjá, avisando que essa noite o mar vai liquidificar. Então era esse o refrão, né? E daí eu cantava, era a época de montar as bandas, as bandinhas, as primeiras bandinhas de garagem, né? Era essa época aí, eu tinha uns 20 e poucos anos. E daí eu tocava aí, quando a gente ia tocar, ensaiar, aquela galera ia junto, não sei o quê, de colégio, de galera da noite que se conhecia. E daí, quando a gente se encontrava à noite, a galera ficava, olá, lá, jangadeiro, jangadeiro. Ficava cantando a música. Quando eu chegava no rolê, a galera, jangadeiro, jangadeiro. Daí isso virou tipo um meme. Hoje a gente chama de meme, tu sabe, né? Que eu tentei fazer isso com a Ale. Eu falei, o jangadeiro vai vir aí. Quando ele chegar, jangadeiro, jangadeiro. E outra. E a galera não sabia o resto da letra. Daí só ficava, jangadeiro, jangadeiro, jangadeiro. Só ficava isso. Daí eu falava, não, de novo. Daí isso pegou, virou um meme que na época nem se chamava meme, porque nem tinha essa coisa de meme. Daí virou um meme entre a nossa molecada e você sabe, quando pega, velho, ninguém mais para. E daí começaram a me chamar de jangadeiro mesmo. Foi por causa da música. A gente tá aqui no estúdio, nos bastidores, com o Rogério Baraquê. Toda hora que o Rogério Baraquê me vê, ele liga o pedal de voz e fala, Danilo Nunes. Olha, tem outra pra tu ver agora. Jangadeiro, jangadeiro. Cara. Então, foi por causa de uma música que o meu apelido veio. Porque daí a galera me via, o jangadeiro lá, o jangadeiro. Aí ficou jangadeiro. E daí se espalhou e hoje eu assumi, né, esse nome como artista. E eu gosto bastante, e tem a ver com o mar, né? Tem a ver com a minha pegada, tem a ver com a cultura caiçara, com a cultura dos pescadores, então tá tudo certo. Tu vê que isso aí deve ter acontecido há uns 2 anos atrás, que ele falou que foi com 20 e poucos anos, ele tá com 25. 2 anos atrás. Jangadeiro. 2 vezes 10. Jangadeiro, meu irmão, eu quero te agradecer você ter aceito o convite. Você sabe que a casa é sempre sua na Sacada Cultural. Sim. Que independente da gente, na pandemia, tava cada um no seu lugar, a gente meio que começou todas essas lives, essas coisas juntos. Então isso aqui é um projeto, eu costumo dizer, é um projeto de todo mundo que participou lá atrás. É nosso, então isso aqui é pra gente fazer mesmo acontecer. Quero te agradecer muito, você tá aqui, e pra mim é uma honra e um prazer te receber aqui. Também queria agradecer a Danilo, Allen, toda a produção, e mantenham esse foco, essa chama acesa, porque às vezes é um ambiente que a gente precisa, um espaço que a gente precisa, mais um para estar divulgando, principalmente artistas que
ainda não estão num nível de ser chamado muitas vezes, ser vistos muitas vezes. Então, eu queria agradecer o espaço. Queria dizer que toda a minha produção musical está nas plataformas de música. Me acha lá como Jangadeiro. No YouTube me acha como Jangadeiro Oficial, né? E o Instagram, cristiano.jangadeiro, porque meu nome é Cristiano, antes de ser Jangadeiro. Ninguém nem lembrou mais disso. Allen Abert, mais uma vez, obrigado pela parceria. É uma alegria, puxa vida. Parabéns aí. E TMJ, né? Tamo junto. Sacada Cultural volta semana que vem. Valeu!